Que a paz e a graça do Senhor seja com vocês. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou irmão Júnior Jean. Eu estou aqui mais para um vídeo para poder ensinar a palavra de Deus. Eu estou emitindo essa palavra com vocês. O nome dessa missão é Desperta a Igreja e Voltar no Verdadeiro Evangelho. A gente está fazendo um ensinamento. Esse ensinamento é sobre o tabernáculo ou o templo. E a gente vai ter a oportunidade de ver muitas coisas que estavam lá no templo e também no tabernáculo. A gente vai pegar um versículo para poder ler, para a gente começar nosso ensinamento. No Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim: E me falou no santuário, e habitei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para amor do tabernáculo e para amor de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Depois que o povo Israel saiu do Egito, Deus pediu a Moisés para ele edificar um tabernáculo. E Moisés edificou esse tabernáculo. Depois, quando o povo chegou na terra prometida, ele vai edificar o templo. Lembrar que o templo e o tabernáculo é um elemento central na lei de Moisés. Todas as coisas que estavam acontecendo na lei de Moisés estava falando sobre o templo, estava acontecendo dentro do templo e também do tabernáculo. E antes que a gente ver as coisas que estavam dentro do tabernáculo ou do templo, porque a gente vai ter a oportunidade de ver cada parte que estava lá no templo e também as coisas que estavam lá dentro do tabernáculo. O que significa essas coisas para a gente que são cristão hoje, para a gente que é igreja hoje de Jesus Cristo. E a gente não pode falar sobre o tabernáculo e do templo se a gente não falar sobre a lei de Moisés. Aleluia. Porque o tabernáculo e o templo faz parte da lei, é o elemento central da lei de Moisés. Eu vou rapidinho, vou ficar em pé para poder explicar rapidinho para vocês. Vou usar um pincel para poder explicar para você um pouco sobre a lei de Moisés. Aleluia. O que é a lei de Moisés? É uma pergunta que muitas pessoas estão perguntando hoje. O que é a lei? O que é a lei de Moisés? É uma pergunta que muitas cristãs estão perguntando. O que é a lei? E infelizmente tem muito cristão que está na confusão sobre a lei de Moisés. E a gente precisa falar bem para as pessoas terem entendimento sobre a lei. Na verdade, não tinha só uma lei. E a lei de Moisés foi dividida em 3 partes, né? Não tinha só apenas uma lei, mas 3 leis. Essa lei, que é a lei de Moisés, foi dividida em 3 partes. A primeira parte dessa lei, o primeiro, é a lei
moral. Segundo, é a lei cerimonial. A lei cerimonial. E terceiro, é a lei civil. Como a gente falou, essa lei foi dividida em 3 partes. A lei de Moisés, dividida em 3 partes: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Vamos falar primeiro sobre a lei civil. A lei civil é uma lei que Deus deu para Moisés. Essa lei fala sobre o funcionamento do povo de Israel em sociedade. Como o povo deve viver na sociedade, como deve funcionar dia em dia. Como aqui no Brasil a gente tem uma lei para poder funcionar. Bem, assim também a lei civil é uma lei que Deus deu a Moisés para mostrar ao povo como o povo deve viver em sociedade. A gente pode ver no Êxodo capítulo 21 e também capítulo 22, fala sobre a lei civil, e também Deuteronômio 23, fala sobre a lei civil, como o povo deve viver em sociedade. Aleluia. Essa aqui é a lei civil que fala como o povo deve viver em sociedade. E a gente não vai ficar sobre essa lei, que é a lei civil. A gente vai mais focalizar sobre a lei moral e da lei cerimonial. Para explicar bem essas 2 leis, a lei moral e a lei cerimonial preexistiram antes da fundação do mundo. Essa lei preexistirão antes da fundação do mundo. Antes que Deus criou a terra, a humanidade, essa lei já estava lá. A lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é a lei que revela a natureza de Deus. E a lei cerimonial é a lei que fala sobre o sacrifício. Lembrar que no 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20, Deus, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi imolado, ou sacrificado, antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes que Deus criou a terra, o Cordeiro já foi sacrificado. E a gente vê essa lei, que é a lei cerimonial, existir antes da fundação do mundo. Aleluia. Vamos explicar rapidinho, primeiro, vamos explicar sobre a lei moral. Depois a gente vai falar bem sobre a lei cerimonial. Como a gente falou, a lei moral é a lei que revela a natureza de Deus. A lei moral revela a natureza de Deus. A lei moral, por exemplo, alguma natureza que Deus tem é o Deus. Essa lei revela a santidade de Deus. Essa lei revela a justiça de Deus. E também essa lei revela amor de Deus.
Isso é a lei moral. A lei moral tem referência com a santidade de Deus, um Deus que é santo, que não pega prazer no pecado. Aleluia. E também essa lei revela a justiça de Deus, um Deus que é justo, que não vai olhar pela tua aparência para ele castigar você. Aleluia. E também essa lei revela o amor, um Deus que é amor. No 1 João capítulo 4, a partir do versículo 4, a Bíblia fala que Deus é amor. Essa lei revela também o amor de Deus. Se a gente pode ver um capítulo, então um verso que fala sobre essa lei, é no Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 a 17. É o 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos falam sobre dessa lei, a lei moral. Deus fala que a lei moral, um 10 mandamentos, a Bíblia fala que a gente tem que amar Deus de todo o nosso entendimento, nossa força, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E também essa lei fala que a gente não pode roubar, não pode matar, não pode cobiçar. Essa lei revela também a santidade de Deus. Aleluia. E também, não é só no Êxodo capítulo 20 que fala sobre dessa lei, a lei moral. Tem várias passagens na Bíblia que explicam a lei moral. Por exemplo, a gente pode ver no Levítico capítulo 18, a partir do versículo 1 a 22, né? Pode ler até embaixo. Falar sobre essa lei fala sobre sexualidade, né? Esse versículo fala sobre sexualidade. O que Deus fala, né, no Levítico capítulo 18, do versículo 1 até o fim, até 22, Deus fala e Ele não aceita homem com homem, mulher com mulher. Essas coisas aqui são abominação diante de Deus. E também Deus não aceita que uma pessoa vai deitar com um animal. Essas coisas aqui são abominação diante de Deus. Deus também não aceita que o pai pegar o filho, e o filho pegar o pai pegar a filha, e a filha pegar o pai. E uma pessoa só, um homem só vai pegar dois irmãos. Essa lei condena essas coisas. E a gente vê dentro desse capítulo a santidade de Deus e também a justiça de Deus. No meio do povo de Israel, se uma pessoa cometer essa abominação, essa pessoa tem que ser apredejada, tem que morrer. E a gente vê aqui um Deus que é santo. Essa lei revela a santidade de Deus, um Deus que é santo, que não pega prazer no pecado, um Deus que é justo e ao mesmo tempo um Deus que é amor. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê essa lei e também se a gente pode, como a gente pode ver aqui, nessa lei revela o amor de Deus, um Deus que é amor. Lembrar que Deus, depois que Ele deu essa lei a Moisés, o povo não conseguia praticar essa lei. Porque essa lei vem revelar o pecado dentro do ser humano. Como muitas passagens na Bíblia falam sobre essa lei. Por exemplo, você pode pegar na Bíblia. Eu tenho uma pessoa comigo que vai ler. No Romanos capítulo 7, você pode ver algumas coisas que Paulo está falando aqui sobre da lei. A lei vem para revelar o pecado. O Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Que diremos, pois?
é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aleluia. Pode ficar aqui um pouco. Viu? A lei vem para revelar o pecado dentro da gente. Paulo falou, eu não teria conhecido o pecado, a cobiça, se a lei falou, não cobiçará. Aleluia. Pode continuar para ver? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Aleluia. Sem lei está morto o pecado. Paulo está falando aqui sobre da lei moral. Porque essa lei vem suscitar dentro da gente o pecado. Pode continuar. Tem uma coisa interessante que Paulo fala no versículo embaixo. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Aleluia. Paulo confirma aqui a lei moral e está falando aqui, a lei é santa. Ele repete 2 vezes, a lei é santa e a lei é justo e bom. E bom aqui está falando sobre do amor. Aleluia. Eu acho no versículo 12 que Paulo fala isso. Pode continuar para ver algumas coisas? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, me mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aleluia. Paulo falou, a lei espiritual, eu sou vendido à escravidão do pecado. Uau! Lembrar que depois que o ser humano caiu no pecado, o Deus separou com o ser humano. Deus separou com Adão no jardim de Edém. Ele expulsou Adão na presença dele, porque ele não pôde morar com o pecado. E o Adão estava escravo do pecado, e toda a descendência do Adão nasce pecador. Essa lei vem revelar o pecado. E como a gente é escravo do pecado, a gente não consegue praticar essa lei. Você pode descer no versículo embaixo para ver uma coisa que Paulo falou? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei, na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aleluia. Paulo falou que ele achou nos seus membros uma outra lei, que é a lei do pecado. Ele é escravo dessa lei. Como todos nós, quando a gente estava no mundo, e nossa mente fala que a gente tem que roubar, a gente rouba. E falar mal sobre o nosso próximo, a gente fala o mal. Dentro do nosso coração fala que a gente tem que aborrecer essa pessoa, a gente aborrece essa pessoa. E tem um pensamento que vem, fala pra gente que a gente tem que matar, a gente mata, a gente tem que fumar. E
droga, pegar droga. A gente faz essas coisas. Por quê? Porque na nossa carne tem uma lei. Que a lei, a Bíblia acha essa aqui, tem duas leis que estão na nossa carne. Que é a lei. Duas leis que estão na nossa carne. Duas leis. Que está na nossa carne. Essa lei chama a lei. A primeira lei é a lei. A lei do pecado. Segundo, é a lei da morte. Aleluia. Paulo, antes, quando a gente estava no mundo, Paulo estava falando aqui quando antes que ele encontrou Jesus Cristo. Antes, quando a gente estava no mundo, essas duas leis dominaram a nossa carne, que é a lei do pecado e a lei da morte. Porque no Romanos capítulo 3, a partir do versículo Romanos 6, 23, fala: o salário do pecado é a morte. Viu? O salário do pecado é a morte. Depois que Adão pecou, saiu na presença de Deus, essas duas leis morou na carne dele, que é a lei do pecado e a lei da morte. Uau! Mas Deus vem com a lei dele, né? A gente pode confirmar isso aqui no Romanos capítulo 8, a partir do versículo, eu acho, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! A lei Espírito da vida em Jesus nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Aleluia! Uau! Essa lei que é a lei de Deus, como a gente é a do mundo, a gente tinha essas duas leis, a gente não conseguia praticar a lei de Deus. Porque a gente estava embaixo da lei do pecado. O que a lei de Deus vem fazer? Como a lei de Deus é santa, justo, bom, o que a lei vem fazer? A lei vem, como a gente não consegue praticar a lei de Deus, que é a lei moral, a lei apontar o dedo em cima da gente que a gente tem que morrer. A lei de Deus condenar a gente até a morte. A gente tem que ir para o inferno. A gente tem que ir para o lago do fogo. É a justiça que se manifestou. Porque Deus, como Ele é santo, Ele não pode... Ele dá a lei que a gente não consegue praticar. A lei, que revela a santidade dEle, como a gente não consegue praticar essa lei, a lei também que é justo, fala que a gente tem que morrer. A gente tem que ir para o inferno, a gente tem que ir para o lago do fogo. Aleluia. Essa lei revela a ira de Deus. Lá quando Deus deu essa lei a Moisés, o povo não conseguia praticar. Até Jesus falou no João capítulo 8, Moisés deu a lei para vocês, nenhum de vocês conseguia praticar a lei. Aleluia. Porque essa lei revela a santidade de Deus. E o que aconteceu? Como a lei, dentro da lei também, a lei revela o amor de Deus, mas a justiça reclama a condenação, o amor tem que se manifestar. Aleluia. O amor de Deus. A lei também, a lei moral revela o amor de Deus. E o amor tem que se manifestar para poder nos salvar embaixo dessa maldição. Aleluia. É por isso,
a Bíblia fala que no João, capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O amor de Deus manifestou na cruz por nós, para poder nos salvar embaixo da ira de Deus, da lei. Aleluia. Se a gente pode ver leia rapidinho no Romano capítulo 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Quando a gente é pecado, Deus provou seu amor, como Ele deu seu Filho, que morreu no lugar da gente. E é a gente que mereceu esses castigos. Lembra que quando Jesus Cristo estava na cruz, a Bíblia falou que Cristo nunca pecou uma vez. Mas quando Ele estava na cruz, Deus vê o pecado. E por isso, Ele tem que satisfazer toda sua justiça divina em cima de Jesus Cristo. Como a gente não conseguia responder com a justiça divina de Deus, bem ali reclamar nossa morte, nossa condenação, bem, quando Jesus vem com o sangue puro, Ele não tinha pecado, somente Ele que poderia carregar nosso pecado na cruz. Na cruz, Ele passou como um pecado, e quando Deus olhou para Ele, viu esse pecado, esse peso que estava em cima dele, Deus tem que satisfazer toda a sua justiça divina em cima do Cristo Jesus. Porque para poder nos salvou, resgatou embaixo dessa maldição da lei, porque a lei reclamar nossa morte. Mas Jesus vem, Ele pegou essa maldição, esses castigos, esse sofrimento, esse julgamento que a gente merecia. Jesus pegou, que é o amor. Aleluia. E a partir de lá, Jesus pegou a maldição da lei, bem, a partir desse sacrifício, quando uma pessoa vem a Jesus Cristo, Deus descer com essa lei no coração da pessoa. Lembra que quando Deus escreveu essa lei para Moisés, e foi escrever essa lei em duas tábuas. E agora, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, vem por Jesus Cristo, vem a Deus, Espírito Santo, desce com essa lei no coração da pessoa. Aleluia. A gente pode verificar no Hebreu capítulo 8, fala sobre isso. Não vai dar tempo para a gente ler, hein? No Romano capítulo 8, em Hebreu capítulo 8 falar sobre isso. E também no Romano capítulo 2 falar sobre isso, que é a lei. Deus escrever as suas leis dentro de nosso coração. E agora, pelo Espírito Santo, a gente tem a capacidade, pelo sacrifício que foi feito na cruz, a gente tem a capacidade de obedecer, de praticar, de viver essa lei que é a lei moral, porque essa lei está dentro de nós agora. Aleluia. Isso é a explicação sobre a lei moral. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. A gente já falou sobre a lei moral e agora a gente vai falar sobre a lei cerimonial, que é a segunda lei que a gente falou. A lei cerimonial. Aleluia. A lei cerimonial, o que é a lei cerimonial? A lei cerimonial tinha uma relação estreita com a lei moral. Ou seja, a lei cerimonial tinha uma ligação estreita com a lei moral. Por quê? Porque a lei cerimonial é a consequência da lei moral. Ou seja, a lei cerimonial
tem o fundamento da lei moral. Por que a gente fala isso? Depois que Deus deu a lei para o povo, que é a lei moral, o povo se sente condenado porque não conseguia observar a lei. E a lei condenar o povo. E o que o povo tem que fazer? O povo tem que pedir e faz o sacrifício para poder pedir perdão por pecado deles, por pecado dele que estava cometendo naquela época. E o sacrifício que ele estava fazendo não tira o pecado dele, mas cobriu o pecado deles. E a lei cerimonial fala sobre o sacrifício. Entendeu? É o sacrifício, as ofertas, essas coisas que estavam acontecendo para poder cobrir e para poder cobrir o pecado do povo. Porque a lei moral condenar o povo. Aleluia. Você aí pode ver algumas coisas que estavam dentro da lei moral. E a gente pode escrever aqui o sacrifício, as ofertas, e também os sacerdotes e também 7 festas, os dízimos. E uma coisa que é maior é o templo. A gente vai escrever mais grande. O templo. O tabernáculos. O templo do tabernáculos. Esse aqui é a lei cerimonial. Essas coisas que estavam acontecendo na lei cerimonial. Todas essas coisas que estavam acontecendo na lei cerimonial estavam falando só sobre uma pessoa, do Jesus Cristo. No Romanos capítulo 3, a partir do versículo 24, a gente pode ler. Romanos 3, a partir do versículo 24. Pode ler para mim, por favor? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Pode pegar Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. A lei é um aio. E também a gente pode falar essa palavra, é um pedagogo que nos conduzir a Cristo Jesus. Todas essas coisas que estavam acontecendo na lei cerimonial é a consequência da lei moral. Essas coisas que estavam acontecendo nos conduzir até Jesus, até Cristo. Aleluia. Essas coisas que estavam acontecendo a anunciar o sacrifício do Jesus Cristo. Essas coisas que estavam acontecendo na lei cerimonial. Porque a lei moral condenar a gente,
A lei cerimonial estava lá só para cobrir o pecado. E como eu te posso, a gente pode pegar o exemplo assim, e hoje a gente vai pegar um exemplo de uma doença que a gente sabe que mata as pessoas. Por exemplo, se a gente pegar a doença câncer. A doença câncer vem para condenar, por exemplo, quando uma pessoa tem essa doença condena a vida dessa pessoa até a morte. Aleluia. Mas antes que essa doença existe, já tinha antídoto para poder curar essa doença. É isso a lei cerimonial. A lei cerimonial é um antídoto para poder salvar a vida dessas pessoas que estavam embaixo da lei moral, que condenar a gente e até a morte. A gente tem que ir para o inferno, sofrer no lago do fogo. É a lei cerimonial. A lei cerimonial estava falando sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, como a gente pode ver no livro Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Aleluia! Deus enviou seu Filho nascido embaixo da lei. Uau! Jesus nasceu embaixo da lei. Por isso Jesus praticou todas as coisas que a lei falou. Ele praticou tudo. Ele nasceu embaixo da lei para fazer o quê? Para poder resgatar nossa vida embaixo da lei, embaixo da ira da lei, embaixo da condenação da lei. É a lei cerimonial. Ele vem para pegar todo o castigo, todo o sofrimento, toda a condenação, a rejeição, o julgamento da lei moral. Aleluia. É isso a lei cerimonial. Eu estava falando sobre da lei, eu estava falando sobre da vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Ele nasceu embaixo da lei para poder resgatar, remir nossa vida da ira de Deus. Como ele é justo, mas a sua justiça, a gente não consegue obedecer com a lei moral, mas a sua justiça pede para a gente ir para o inferno, ser condenado, castigado, julgado, rejeitado. Ele vem para poder pegar todas essas coisas por nós, Jesus Cristo. Porque essa lei, essa coisa que estava acontecendo, estava falando, esse sacrifício que estava acontecendo na lei cerimonial, estava falando sobre a vinda do Cristo. Vamos ver um versículo que fala sobre também que Jesus Cristo, ele é o fim da lei. No Romanos capítulo 10. Aleluia, Deus é bom. Romanos 10. A partir do versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. O fim da lei é Cristo, é Jesus. Jesus vem colocar um fim à lei de Moisés. Glória a Deus, Deus é bom. Jesus vem para colocar o fim com a lei de Moisés. É por isso no João capítulo 19, se você pode ler rapidinho, João 19, a partir do versículo 30. João 19, a partir do versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, Jesus falou: tudo está consumado. Porque todas as coisas que estavam na lei, acontecendo na lei, estavam falando sobre dele. É por isso no Romanos 10, 4, a Bíblia fala que Cristo é o fim da lei. Na cruz, quando ele estava lá, antes que ele morreu, como todas as coisas estavam falando sobre dele, antes que ele morreu, ele falou
tudo está consumado, tudo está cumprido. Ele cumpriu a lei cerimonial na cruz. O castigo que a lei moral pede para a gente pegar, a condenação, o sofrimento, todas essas coisas, Jesus pegou tudo na cruz para poder resgatar nossa vida embaixo da lei moral. Aleluia! Deus é bom. E a gente vai ter oportunidade de estudar essas coisas. O templo e todas as coisas que estavam lá dentro do templo. Lembrar que o templo foi dividido em 3 pátios. Tem pátio da fora, a gente vai ver. O templo foi dividido em 3 pátios. Hein? O primeiro pátio é o pátio da fora. Primeira parte é o pátio da fora. Hein? É o pátio. Segundo é lugar santo. Terceiro é lugar santo dos santos. Lugar santo do santo. E a gente vai ter a oportunidade de ver as coisas que estavam no lugar santo do santo, as coisas que estavam no pátio, as coisas que estavam no lugar santo do santo e as coisas que estavam no lugar santo. A gente vai ter a oportunidade de ver essas coisas e lembrar que todas essas coisas que estavam lá e que estavam acontecendo na lei de Moisés, todas essas coisas estavam acontecendo dentro do templo. O templo e o tabernáculo reúnem todas essas coisas. O templo e o tabernáculo reúnem todas essas coisas que estavam lá. Todas essas coisas tem que acontecer dentro do templo. Sacerdote, as ofertas, os dízimos, as 7 festas. Aleluia, glória a Deus. E eu peço a você para vocês escrever no canal. Deus tem muitas coisas boas para ensinar para a gente nesse canal. E através desse ensinamento que a gente está fazendo, Deus vai abrir o olho do povo dele. E muita gente vão deixar a religião esse falso ensinamento que essas pessoas estão ensinando hoje, que não são de Deus. Deus vai libertar seu povo da religião, da costuma. E embaixo da mão do falso pastor, o povo de Deus vai sair também na falsa igreja para poder servir somente a Ele, seguir somente a Ele. Aleluia. Que a paz do Senhor seja com vocês. Fica na paz do Senhor.